Amém? Gênesis, versículo 12, no capítulo 12, versículo 1 diz: Ora, o Senhor diz a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém. Só isso aí mesmo, irmãos. E eu nem quero aqui ficar falando da vida de Abraão. Como eu disse, eu quero falar sobre o propósito. E é muito gostoso quando Deus entrega um propósito dessa forma, né? Olha que legal. A gente pode parar e pensar assim: poxa, como eu queria que fosse comigo, como foi com Abraão. Deus chegou e entregou o propósito assim. Porque a gente sabe que Deus tem propósito em nossas vidas. Mas se eu perguntasse aqui, qual o seu propósito? Dificilmente você ia levantar a mão com certeza, com total discernimento, sem nenhuma sombra de dúvida, e falar: o meu propósito é tal. Porque essa palavra propósito, ela traz uma responsabilidade, um peso, não é? Que faz a gente refletir bastante. Quando Deus chama Abraão, Ele diz para Abraão: olha, você vai sair da terra que você está, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. E apesar disso parecer bastante com uma revelação do propósito, eu digo que isso aqui é mais um chamado. Porque existem pontos aqui nesse texto em que me assusta um pouco em receber uma palavra dessa forma. Primeiro, que Deus não fala para onde Ele está indo. Ele fala: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Então a verdade é que Ele não sabe como vai terminar aquilo ali. É muito bom saber o propósito, mas dificilmente alguém que começa uma jornada, ele sabe o seu propósito, ele sabe o seu final, ele sabe para onde está indo. E com Abraão não foi diferente. Deus o convida a sair do seu conforto, da sua casa, da casa do seu pai, daquele lugar onde ele criou uma morada, daquele lugar onde ele criou raízes, para uma terra que ele o mostraria. Ele nem sabia onde é que era, em que caminho era, em que direção era. Ele falou: se jogue por aí, eu apenas serei contigo, e você vai até uma terra que eu vou te mostrar. E de repente esse texto, que parece uma coisa tão maravilhosa, receber um propósito, nós vemos que é uma coisa completamente insegura, um devaneio, talvez uma loucura, de sair daquilo que é certo e se jogar em direção ao duvidoso por um chamado de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, meus irmãos, é que assim é a vida, ou pelo menos deveria ser a vida do cristão. Porque nós largamos daquilo que é sólido do barco para andarmos sobre as águas, sobre o reino espiritual. Nós largamos as lutas físicas contra carne e sangue para batalhar lutas espirituais contra principados e potestades. Nós desistimos de correr atrás daquilo que é palpável para alcançar tesouros no céu, tesouros que não se corrompem. E isso é exatamente abrir mão daquele lugar onde você habita, onde você tem segurança, para uma terra que você não conhece. E quando ele faz isso, ele torna Abraão o primeiro cidadão dessa terra. O primeiro cidadão daquele lugar foi Abraão. Ele nem conhecia o lugar para onde ele estava indo, mas ele é o pai da fé. Ele é o princípio de tudo isso. E hoje nós podemos até dizer que nós somos filhos de Abraão, porque ele foi o primeiro que creu. A partir daquela promessa, todos fomos alcançados. É muito bom saber o propósito, mas saber o propósito é algo para poucos, meus irmãos. Se eu perguntar para alguém assim: qual o seu desejo? Eu acho que todo mundo vai dizer qual é o seu desejo. Eu estou desejando comprar uma casa, eu estou desejando comprar um carro, eu estou desejando chegar até tal ponto na empresa. Esse é meu desejo. O meu desejo é estabelecer uma família, ter 2 filhos, comprar tal coisa, é trabalhar na casa do Senhor. Esse é o meu desejo.
e responde isso com facilidade. Mas quando nós perguntamos qual o seu propósito, estatisticamente apenas 20% das pessoas chutarão um propósito. Falar, o meu propósito é ser médico e ajudar as pessoas. Outro vai dizer, o meu propósito é falar de Jesus e converter as pessoas. Outro vai dizer, o meu propósito é ser feliz, é estabelecer uma família e ter uma família feliz. E só 20% vai ter coragem de arriscar isso. Mas o mais assustador, meus irmãos, é que se você for ver as estatísticas das pessoas que dizem um propósito, quando elas alcançam, a grande maioria não ficam felizes com ele. Falam, não é o suficiente. Eu alcancei aquilo que eu pensava que eu queria, e agora que eu alcancei, isso não encheu meu coração, isso não me satisfez. Não, na verdade não é isso exatamente o que eu queria. Eu pensei que eu ia ser feliz quando eu casasse. Eu pensei que eu ia ser feliz quando eu tivesse tal cargo. Eu pensei que eu ia ser feliz quando tivesse tal ministério. E agora que eu tenho, agora eu quero algo mais. E aquele não era o propósito final da vida daquela pessoa. O que mostra que mesmo que só 20% tenham coragem de arriscar o propósito, nem 10% desses 20 estão certos no propósito que eles colocam para si. A verdade é que o homem não conhece o seu propósito. Não conhece o seu propósito. E isso é angustiante. Tem gente que não consegue trabalhar sem saber o propósito daquilo que está fazendo. É ou não é? Tem gente que você fala assim, fulano faz tal coisa, ele vai lá e faz, nem pergunta por quê. Mas tem outras pessoas que você fala, faz tal coisa, ele fala, por quê? Não, para me ajudar nisso aqui, ele vai fazer o quê? Tem gente que é mais questionador, que quer saber o propósito das coisas, fala assim, não, eu quero saber por que isso, eu quero saber o porquê daquilo. E às vezes até irrita, você tem que estar explicando tudo para aquela pessoa fazer aquele negócio que você está pedindo, porque senão ela não faz, ou ela não leva a sério. É bem verdade que a pessoa leva mais a sério o que está fazendo quando ela sabe o final daquilo, mas nem sempre dá tempo de explicar, ou é possível explicar todas as coisas. E quão angustiante é não vislumbrar o nosso destino, para onde nós estamos indo. Eu imagino Abraão vagando por aquelas terras sem saber que dia ele chegaria na terra prometida. Será amanhã? Será depois de amanhã? Será daqui a um ano? Senhor, estou perto daquilo que me prometeu. Quanto tempo falta? Porque tem gente que anda um ano e fala, Senhor, há um ano tenho andado no deserto, atrás daquilo que tu me prometeu e ainda não passou, não chegou. E talvez 2 anos ande no deserto e fale, por 2 anos eu tenho andado no deserto, passado por provas, por provações, indo para tal da terra que tu me prometeu e ainda não alcancei essa terra, e nem sei onde ela está, não sei quão longe está. Eu digo, meus irmãos, que a maioria de nós não aguentaria 2, 3 anos vagando, sem saber para onde está indo. Quantos anos Abraão vagou? Quantos anos? Quantas décadas ele vagou para uma terra que Deus mostraria para ele? Então chega num ponto que as pessoas dizem, eu não tenho propósito. Eu não tenho propósito. Porque estou cansado de buscar um propósito. Porque estou cansado de procurar por um motivo. E aquele que não tem propósito de vida, ele não tem propósito para viver também. E se perde por não conhecer o seu propósito. Quão fácil seria para Abraão se perder no meio de sua caminhada, ele, um homem rico, que poderia parar em qualquer cidade, ali estabelecer morada, e ter a sua família daquele jeito ali naquele lugar, vagava todo dia, sem saber aonde ia chegar, levando a sério o seu chamado, mas sem saber o final deste propósito. Ele poderia em algum momento parar e falar, chega de tanta andação, chega de tanta caminhada, chega de tanta peregrinação, eu não tenho propósito, porque fui feito peregrino nessa terra, e nós somos assim, peregrinos nessa terra. E hoje nós temos pessoas que falam, eu não tenho propósito, e é retirado deles o desejo da própria vida, por não conhecer o propósito deles. Isso não tem nada a ver com ter dinheiro, ou ter saúde, porque mais entre os ricos, aqueles que se suicidam do que entre os pobres, o que é estranho, né? Dificilmente você vai ver um pobre que se suicidou.
Muito pelo contrário, todo dia ele está batalhando para viver o dia seguinte. Mas aquelas pessoas abastadas, cheias de dinheiro, são mais propensas a entrar em depressão. Porque não é a falta do dinheiro, é a falta do propósito que entristece o homem. Aquele filme famosíssimo Matrix diz que a primeira tentativa de se dominar a mente do homem, da inteligência artificial, foi criar um paraíso, mas que os homens se matavam porque não tinham propósito. Eles não tinham propósito. Então eles abriam mão da vida. E a máquina falando com o personagem fala assim: era tudo perfeito. Eles tinham comida em abundância, bens em abundância, felicidade em abundância, não havia guerra, mas não estavam felizes sem um propósito. Há uma luta do material contra o espiritual, que ilude as pessoas, achando que propósito, prosperidade tem a ver com coisas materiais. A palavra propósito, do latim, é pro, de a favor, e positon, de lugar, de posição. Significa um lugar favorável, um lugar apreciável, um lugar desejável. O propósito era quando um soldado se colocava numa posição favorável, vantajosa. E aí ele tinha chegado aonde seu general falou. Eles falaram: olha, eu quero que esse batalhão chegue até tal posição. Esse é o propósito deles. É uma posição favorável. E começa a ser usada essa palavra, e eu acredito muito na origem das palavras, meus irmãos, porque elas têm significado. Se não tivesse, seria mais fácil dizer qual o teu propósito do que qual o teu sonho. Mas a palavra, ela tem um peso, ela carrega um peso de quando foi formada, de quando foi batizada. Isso vai além do natural. O propósito fala sobre uma posição que é favorável a você estar. Isso é o propósito. Não se trata de uma conquista de algo, mas uma conquista de estado, de posição. Não posição social, não posição na sociedade, ou de riqueza, ou de status, mas uma posição que lhe favoreça. O problema é que nós não conhecemos aquilo que nos favorece. Nós não conhecemos. E é por isso que é tão difícil responder qual é o nosso propósito. Porque dificilmente entenderíamos o que é aquilo que nós desejamos, que nos favorece. E da mesma forma que é tão bom ouvir o chamado, muitos não ficariam felizes com o chamado que Deus fez a Abraão, porque não conheceriam qual é essa posição de favorecimento. Deus fala: olha, eu vou te levar até uma posição que te favorecerá. E você perguntaria para ele: que posição é essa? E ele diz: apenas vem. Mas ao passar dos anos, a fé vai desmorecendo, vai diminuindo. E a prosperidade, o que é que significa? É uma palavra muito similar ao propósito. Não tem tanto a ver com a riqueza, mas tem a ver com o propósito. Prosperidade é prosperatum, ou seja, é uma esperança favorável. Se você fosse traduzir, seria uma esperança que se tornou real, que se tornou verdadeira. A prosperidade é, na sua origem, alcançar o propósito. Alcançar o propósito. Quando o pessoal fala a teologia da prosperidade, a gente pensa logo que dinheiro, né? Mas as palavras não tem nada a ver com isso, nem teologia, nem prosperidade. A prosperidade é alcançar um propósito. É sobre isso que se fala. Porque enquanto não se alcança o propósito, a meta não está cumprida. E não dá para guardar a fé, e não dá para descansar em paz, e não dá para ter certeza da coroa, se você não alcançou o propósito. E por isso é tão angustiante não conhecer o propósito, ou achar que não tem um propósito, porque alguém sem propósito é alguém que não tem nenhuma condição de ter prosperidade.
E talvez essa pessoa tenha ganho nesse mês que se passou agora 100, 200, 1 milhão de reais. Mas ela agora está com a mão na cabeça pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu não tenho propósito. E sem propósito é impossível ter uma prosperidade. Já que a prosperidade é alcançar o propósito. A palavra de Deus fala muito sobre prosperidade. E todas as vezes que ela fala sobre prosperidade, poucas vezes ela está falando sobre dinheiro. Eu vi uma pregação de um pastor, gente que nem gosta muito dele, eu não julgo a pessoa, mas às vezes Deus fala coisas incríveis. E ele falou assim: a riqueza pode te dar uma boa cama, mas a prosperidade vai te dar uma boa noite de sono. E eu te digo, meus irmãos, do que adianta uma boa cama sem uma boa noite de sono? Porque tem pessoas que hoje à noite vão deitar em rede e vão ter noites maravilhosas de sono e vão acordar renovados. E vão ter pessoas que vão deitar em camas caríssimas e se cobrir com lençóis de seda, num ar-condicionado, e não vão conseguir dormir. Não vão conseguir dormir. Vão girar para um lado e para o outro. Mas não há prosperidade, porque não alcançaram o seu propósito. E o erro começa daí. Começa de falar: qual é o meu propósito? Porque o propósito já é uma coisa muito individual e muito egoísta, para eu ainda ficar pensando no meu. Principalmente eu que sou cristão, você que é cristão. Porque agora eu vou falar de uma coisa espiritual e muito íntima de cada um. Quando Jesus se entregou por nós, Ele pagou pelos nossos pecados. E meus irmãos, eu creio que você acredita nisso que eu estou falando. Porque sem fé é impossível ter esse entendimento. Que Ele morreu e ressuscitou, que Ele desceu até o inferno em nosso lugar, mas o inferno não o conteve, e que 3 dias depois Ele ressurgiu. Ninguém foi lá orar para Jesus ressuscitar, não. Ele que derrotou a morte, e Ele que é a própria vida. E é necessário que isso seja verdade em teu coração, para que tu entenda o que eu estou falando agora. A nossa vida, o nosso propósito morreu lá na cruz. Essa é a verdade. Aquele local que você achava que ia ser magnífico para a tua vida, aquilo que achava que ia preencher o teu coração, aquilo está morto. Morreu com os teus pecados lá na cruz. E aquilo não pode mais satisfazer o teu coração. Porque nós não temos mais propósito. O que nós temos é o propósito de Deus. Olha o que é que Deus fala para Jeremias. No versículo 29, no capítulo 29, no versículo 11. Logo após o seu chamado. Ele diz... Não, desculpa. O texto está errado. Jeremias 5. Depois eu falo do outro. Jeremias 5. Mas, meus irmãos, eu que fiz confusão. Vou falar direitinho agora. No chamado de Jeremias, primeiro capítulo do livro de Jeremias, versículo 5. Eu vou ler até o 4 logo antes. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da tua mãe, eu te consagrei, e te constituí profeta nas nações. O que ele está dizendo para Jeremias? Ele está falando assim: ó, antes de eu te formar, eu te dei um propósito. Eu te dei um propósito. Eu sei que talvez você acredite que tenha outro propósito. Eu sei que você acredita, talvez, que esteja chegando perto de conquistar o teu propósito. Talvez você ache que você já está muito perto do teu propósito, da tua meta.
Mas olha, não é o soldado que define a sua meta, mas o seu general que fala qual a meta dele. A tua posição agradável, desejável, não vem de ti, mas vem de Deus. E mais tarde, falando com Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele está falando a toda a nação de Israel. Ele diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pois diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lembra? Propósito. O fim que esperar é a prosperidade. Prosperantum é a prosperidade. O que Deus está falando assim, ó, o pensamento que eu tenho a respeito de você é o que vai te dar a prosperidade. Não o pensamento que você tem, não aquilo que você imagina, porque talvez, como eu falei antes, aquilo que você imagina te dê uma boa cama, mas é aquilo que Deus imagina para você que vai te dar uma boa noite de sono, que vai te dar felicidade, felicidade verdadeira, meus irmãos. É saber que a gente alcançou a coroa, correu a corrida, lutou o combate, guardou a fé. Nós não sabemos o nosso propósito, porque o nosso propósito não vem de nós, ele vem de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não revela propósito, claro que Ele revela, quando é da vontade dEle. Quando Abraão chega na terra, ele fala, é aqui. Eu nem esperava mais, eu já estava tão acostumado a andar. Eu já estava tão acostumado a passar pelo deserto. Eu já estava tão acostumado a passar pelas dificuldades, pelas provações, a trabalhar sem parar, a sofrer uma pancada atrás da outra. Mas eu decidi, botei no meu coração que eu não ia me contaminar. Eu não ia me contaminar com os manjares. Eu não ia me contaminar com as coisas do mundo. E fui levando uma porrada atrás da outra, mas fui fiel. Às vezes você chega no lugar em que você fala, nossa, aqui neste lugar eu encontrei a paz. E às vezes, meu irmão, você encontra a paz no meio da tormenta. Olha o que Paulo fala, eu aprendi a estar contente. E eu te falo, quem é mais feliz? O homem que está contente porque está no lugar feliz? Ou um homem que sabe estar contente mesmo em meio à tormenta? Olha, meu irmão, é muito legal você estar no lugar legal e ficar feliz com isso. Melhor mesmo é você aprender a estar contente em qualquer situação. Eu estou contente. Por quê, Paulo? Porque eu tenho cumprido o meu propósito. Eu estou onde Deus mandou eu estar. Ei, onde é que é? É no meio de missões, é no meio da África, é com pouco, é com muito, é no meio desse povo, mas foi aqui que Deus me colocou, e eu estou contente, eu estou feliz com isso. Poxa, Paulo, você era um homem próspero, os outros diziam, você forjava tendas e vendia elas por um bom preço, e você ganhava muito dinheiro com isso. Ele falava, não, eu não era próspero, eu era rico, agora eu sou próspero, porque o Senhor tem me dado prosperidade. Jacó encontra seu irmão. Esaú herdou tudo que Abraão tinha. Tudo que Abraão tinha, Esaú herdou. E Jacó encontra ele. Jacó estava lá sofrendo com Labão, sendo roubado o tempo todo, porque ele encontrou um mais sem vergonha do que ele. E ele encontra seu irmão e ele fala assim, meu irmão, eu tenho um presente para você. Ele fala, Jacó, você está maluco? Eu herdei tudo que nosso pai tinha. Você lembra como nosso pai era rico? Ele era tão rico que os reis chamaram ele para lutar uma guerra junto com eles. Falaram assim, ô Abraão, vai ter uma guerra aqui, você não quer patrocinar um negócio aqui não? Porque tu é muito rico. E Jacó falou para ele, não, Esaú, eu quero te dar um presente porque o Senhor tem me prosperado. Eu não herdei nada do meu pai, mas eu estou no lugar onde Deus mandou eu estar. E eu quero te presentear, porque eu sou um abençoador, não porque eu tenho muito, mas porque eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Oh, meu irmão, que bom seria se a gente realmente acreditasse nisso, que o propósito não é mais nosso, mas é de Deus, porque Ele morreu a nossa morte para que vivamos a vida dEle.
E nós precisamos viver essa vida dele, vida em abundância. Porque ele tem nos prometido, viva a vida em abundância. E se nós corremos a nossa vida toda para pagar boletos, qual é o sentido da nossa vida? Nenhum. Mas a vida que ele nos promete é com abundância. Talvez você fale, eu não sei qual é o meu propósito. Vamos começar pelo começo de um propósito. É quando o general chega para o soldado e fala, vá até ali. Então vamos ver o que é que Jesus fala. Alguém pergunta para ele, Senhor, qual é o seu maior mandamento? É como um soldado que não sabe o que vai fazer na batalha, chega para o general e fala, Senhor, qual a principal coisa que eu devo fazer? E Jesus fala, o primeiro de todos os mandamentos é esse, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus, amará pois o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Se você não sabe qual é o seu propósito, comece por aí. Comece dessa forma. Se você acha, não, minha vida não tem valor, não tenho o que fazer, a tristeza tomou meu coração, e eu não tenho ânimo para mais nada, me falta um propósito, então comece daí. Tome este como teu propósito. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se alguém conseguir fazer isso, meus irmãos, eu desisto de tudo que eu acredito se ele não for um destaque na terra. Junta isso com aquilo que a palavra de Deus fala em Colossenses 3:23. Tudo o que fizeste, fazer de todo o teu coração como ao Senhor e não aos homens. E você vai ver se não tem prosperidade. Imagina só. Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E tudo que ele faz como se fosse para o Senhor. Imagina se você acorda de manhã, vai fazer um café para o seu marido, e você faz como se fosse para Jesus que fosse visitar a tua casa. Imagine se você chega no seu trabalho e vai atender o seu cliente, você atende como se fosse estar atendendo a Jesus. Imagine se você vai produzir alguma coisa, fazer algo, e faz como se fosse para Jesus. Me diz se não vai sair perfeito. Me diz se não vai ser a excelência da excelência. Porque você pensa, estou fazendo para Jesus. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Quando nós fazemos algo dentro da igreja, as pessoas acham que estão fazendo aqui, eu estou fazendo para ajudar, então pode ser de qualquer jeito. Não, eu estou aqui fazendo, mas a minha cabeça está lá fora, porque eu tenho tanta coisa para fazer lá fora. Porque eu preciso isso, eu preciso daquilo outro. E o que mais impede o crente de alcançar o seu propósito é ele pensar nele mesmo. Porque o seu propósito é estar onde Deus te colocou. Deus diz que te conhece quando os teus ossos estavam sendo formados e não eram encobertos ainda. E Ele escreveu os teus dias no livro dele quando nenhum deles ainda havia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas isso só é para quem acredita. Os tesouros do céu é para quem acredita. Para quem não acredita, está perdendo tempo. Não vale a pena estar aqui. É melhor estar na farra, aproveitando a vida dela de 80 anos, 90 anos, 100 anos. Porque a eternidade é para quem acredita. É para quem tem certeza de que vale a pena sacrificar esta vida em prol de uma muito maior. É para quem tem certeza que vale a pena trabalhar para esse Deus, porque não há outro patrão melhor do que Ele. É para quem acredita que vale a pena reunir tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem um ladrão pôde roubar. É para quem acredita. Há muitos sedentos que ainda não foram chamados, porque os campos estão cheios, e nós fomos convocados com um propósito. A colheita é um propósito. Deus dá o id. Quando Deus chama Jeremias nesse texto, Ele fala, eu não sei falar direito, olha, eu estou no meio desse povo, olha, eu tenho esse defeito. A mesma coisa acontece quando Ele chama Moisés. Moisés fala, eu sou gago, eu não sei como falar.
Olha quem está chamando. Olha quem está mandando. Deus não faz nada sem propósito. Agora, Ele te formou no ventre da tua mãe. Ele desenhou teu pé, tua perna. Sabe aquele pedacinho de barro? E aí aquela pessoa que faz a escultura pega um palito de dente e vai fazendo desenho. Você já viu um feto? Você já viu um feto de 4, 5 meses? É uma coisa impressionante. Todos os seus órgãos estão formados. Ele já tem os dedinhos da mão, os dedinhos do pé. Há um cuidado, um carinho no trabalhar de Deus. E Deus faz tudo isso com um propósito. Com o propósito de colocar em uma posição, de colocar em um lugar. Ele te desenhou, Ele fala, antes de eu te formar, olha a dobrinha do teu joelho, foi Ele que fez. Aquela pintinha que você tem de nascença, Ele que desenhou, Ele que pintou. E aí Moisés chega para Deus e fala assim, Deus, eu sou gago, Deus não sabe disso. Eu não sei disso, Moisés. É por isso que eu botei Arão como teu irmão, rapaz, relaxa. É por isso que tu tem um do teu lado, porque tu é um membro, mas nós juntos somos um corpo. E o membro é imperfeito, mas o corpo é completo. Deus sabe tuas limitações e por isso Ele me colocou do teu lado. E Deus sabe as minhas limitações e por isso Ele te colocou do meu lado. Mas juntos nós somos completos, indesculpáveis de não estarmos fazendo mais no reino de Deus. Eu queria ter falado isso para a juventude. Juntos somos completos. Temos um propósito de mostrar o amor de Deus, de viver a vida dele, de Jesus, porque Ele deu a vida em nosso lugar e agora nós temos que viver a vida dele. Senão não faz sentido. Não faz sentido Ele ter morrido? Não, Ele morreu por todos e muitos aceitaram o seu sacrifício. E todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas não faz sentido da gente estar aqui se não for para aceitar esse sacrifício. Ora, meus irmãos, é muito bom ganhar dinheiro. Bom mesmo é ser próspero. É ter propósito e alcançar o propósito de Deus. Há uma posição que Deus separou para você aqui neste lugar. Eu já estou terminando. Jonas recebe um propósito. E Deus fala com ele, no coração dele, vai até Nínive. E a palavra de Deus diz que Jonas fugiu da presença de Deus. E ele pegou um barco para Tarsis. E aí a palavra de Deus diz que Deus o encontrou. É assim que a palavra de Deus fala? Não. A palavra de Deus diz que Deus o procurou. É assim que a palavra de Deus fala? Não. A palavra de Deus diz que Deus o perseguiu. Porque não dá para se esconder de Deus. Não dá para fugir de Deus. Ele sai correndo, ele coloca-se no navio, vai para o porão do navio, se encobre e fala, eu vou para um lugar bem longe, onde Deus não vai me achar. E Deus lá de cima só faz assim, ó. Sabe quando aquela criancinha pequena quer se esconder, aí vai para trás da cortina e fica daqui para baixo assim de fora, os pezinhos assim, e o pai finge que não está vendo por um instante. Onde é que está fulano? E Jonas, consegui me esconder. Eu sou ninja. Aí Deus puxa a cortina, tá aqui, ó. E uma tempestade chega. E as pessoas começam a jogar os seus bens pelo navio. A palavra de Deus diz que eles jogam as suas fazendas, as suas riquezas pelo navio. Gente que estava indo mudar de vida em outra cidade e levou todos os seus bens. Mas na hora que a tempestade começou a balançar o navio daquele jeito, o navio podia afundar. Ele abre mão de tudo e começa a jogar tudo fora para ver se o navio salva. Porque no final das contas, os bens materiais não valem a nossa vida. A palavra de Deus fala, homem tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma e aquilo que tu tem, para quem será? E eles jogam tudo fora. E aí Jonas sobe e fala, olha, esse negócio todo aqui é por minha causa.
Mas eu sei que vocês são meus amigos e vão entender isso, né? Nada disso, os caras pegam ele e jogam no mar na mesma hora. Se for para se salvar, meu amigo, você acha que o povo vai ter pena de você? Te jogaram na fogueira na mesma hora, Jonas. Pegaram você, aquelas pessoas que você confiava, que era a tua tripulação, que estava no barco contigo, e te lançaram ao mar para resolver o problema. E aí Jonas cai no mar, e a tempestade para, e você acha que algum deles fala: rapaz, joguei tudo que eu tinha fora. Não, muito pelo contrário, eles falam: graças a Deus a tempestade parou, eu sobrevivi. Porque agora, quando colocado em perspectiva, a vida vale mais. Agora eu te pergunto, meus irmãos, quem é a vida? Quem é a vida? A palavra de Deus diz no Evangelho de João que Ele é a própria vida. Os homens só não estavam entendendo isso e por isso carregavam as suas coisas. Carregavam as suas coisas, talvez estivessem tristes, mas jogaram elas todas fora, encontraram a vida e agora estavam felizes. Sem nada, mas felizes porque sobreviveram. E quando chegaram na outra cidade falaram: eu estou tão feliz porque chegou uma tempestade no meio do mar e eu sobrevivi. Poxa, mas você saiu de lá achando que tinha pouco e agora você não tem nada. Rapaz, eu achava que tinha pouco até quase perder a vida. Agora eu sei que o importante é estar bem, estar vivo. Sabe o que isso nos ensina? O importante é estar com Jesus. Não importa se no pouco ou no muito. E sobre Jonas? Meu irmão, Jonas tinha propósito. Se ele não ia de barco para onde Jesus mandou ele ir, então agora Deus mandou ele ir de submarino. Meus irmãos, é muito bom isso. Sabe por quê? Porque Deus o perseguiu. E às vezes isso é assustador, mas também é maravilhoso. Que Deus nos persiga para que alcancemos o nosso propósito. Porque é melhor ser perseguido e estar no nosso propósito do que estar livre, solto e leve e ir para o inferno. Aquela baleia engole ele, peixe, sei lá. E por 3 dias ele viaja de submarino. Lá vai ele, na cova, no profundo, mais protegido do que no barco, porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse, em oração, com o joelho dobrado, em choro, no fundo, no poço, lá embaixo, o fundo do poço, literalmente, meus irmãos, o pior lugar possível a se pensar em estar, onde a esperança é zero, a qualquer um, no ventre do Leviatã. Quem pode encontrar a paz nesse lugar? Mas eu quero te lembrar que Daniel encontrou paz na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego encontraram com Jesus no meio da fornalha ardente. E no meio da tempestade, ao olho do furacão. E no olho do furacão, a calmaria. Tem um filme antigo em que um tornado vai passar pela cidade. Eu não sei se isso é fisicamente verdade, mas as pessoas tentam ir para o olho do furacão, porque lá a pressão, o vento é mais fraco do que ao redor dele. É mais ou menos as coisas assim no mundo espiritual. Está uma loucura ao nosso redor, ao nosso derredor, mas Jesus está ao nosso lado. E Ele fala: preparou a mesa para ti na presença dos teus inimigos. Mas é bem ali que eu uso o teu cálice com óleo. Eu te uso com óleo e teu cálice transborda. Sabe por quê? Porque mesmo na presença dos teus inimigos, quando Ele está conosco, nenhum mal nos passa. É ali no profundo que Jonas se encontra novamente com Deus e fala: Senhor, eu fui tolo tentar fugir de ti. E onde a baleia vomita Jonas? No local favorável, no propósito, lá em Nínive. Ele sai do fundo do poço, do pior lugar possível, sem nenhum aviso de vida, e de repente, ele: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ei, eu estou no meu propósito. Eu estava morto. E ele chega na cidade, ele fala assim: esse povo me odeia e eu odeio esse povo, nenhum deles vai acreditar em mim. E alguém pergunta para ele: homem, por que é que tu fede tanto a peixe?
E ele falou: rapaz, porque eu passei 3 dias dentro da barriga de uma baleia para vir aqui falar com vocês. E ele, como é que é? E quando Jonas conta o seu testemunho, meus irmãos, quem é que não se converte com um testemunho desse? Sabe? Mesmo a cova é o propósito. É o propósito. E o povo fala para Jesus: manda um sinal para a gente. E ele diz: vocês não terão outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Alguém que vai passar 3 dias na cova e ressuscitará. E o povo não entende do que ele está falando, mas ele está falando da nova vida, da nova esperança. Não fuja do teu propósito. Não viva outro propósito, não queira outro propósito, outra posição favorável, porque aquela é a posição que ele te mandou. Talvez você não entenda essa posição agora, mas era aquela que ele te quer. O general disse: olha, arqueiro, você vai ficar ali naquele morro dali, ó, e atirar daqui. E o arqueiro a caminho olha, fala: olha, se eu ficar naquele outro vai ser melhor. Eu acho que daquele outro ali eu vou ter uma visão melhor. Em vez de fazer o que o meu general mandou, eu vou para aquele outro ali que é melhor. E aí ele vai, se posiciona naquele outro e fala: agora eu estou abafando. Ele não sabia que a cavalaria ia passar bem por ali. E na hora que ele aponta a primeira flecha, ele ouve o som atrás dele. Quando ele olha para trás, é só... acabou. Porque ele imaginou que aquele ponto mais alto era o melhor. Mas ele não ouviu o propósito dele, que o general disse: é nesse morrinho aqui que você vai ficar. É nesse morrinho. Olha, meus irmãos, nós somos soldados de uma guerra já vencida. Isso é maravilhoso, porque quem venceu essa guerra não fomos nós, foi Cristo Jesus. Ele desce até o inferno nesses 3 dias que Jonas está na barriga da baleia. Ele desce até o inferno. E quando alguém chega no inferno, todas as suas chances se acabam. Agora é momento de tormento, dor, desespero. É um lugar de choro e ranger de dentes. Mas quem chegou no inferno nesse momento foi Jesus. É estranho até falar isso, né? O inferno representa a ira de Deus. A ira de Deus. Quando você fica irado, talvez você dê uns gritos, né? Tem gente que fica nervoso, quebra uma coisa, né? Pega um prato, ruma ali. Deus ficou nervoso, o inferno surgiu, meus irmãos. Você tem noção de quão poderoso é Deus? Mas Jesus chega até o inferno. E o que é que Jesus faz no inferno? Jesus é tão incrível que quando ele chega no inferno, ele derrota o diabo, derrota a morte, toma a chave do inferno, toma a chave da morte, prega, converte gente e leva para o céu. É brincadeira um negócio desse? Jesus é incrível. Nunca você vai ver um herói que seja capaz de fazer algo assim. E ele volta renovado, glorificado. Não queira outro propósito. Eu não quero demorar não, meus irmãos. Ainda tem tanta coisa para falar, vou deixar para lá. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Deus cria a terra com um propósito. Propósito. Lugar favorável, posição favorável. E olha a posição onde a terra está. Ela está na posição exata e favorável. Não está longe demais do sol para que não fique frio demais. Não está perto demais do sol para que não fique quente demais. E ele a cria numa posição favorável. Acontece que, mesmo ele criando a terra numa posição favorável, por milênios a terra passou pura, vazia, sombria, fria. Milênios. E às vezes nós estamos aqui nessa posição e falamos: Senhor, estou aqui há tanto tempo e o Senhor ainda não falou nada comigo. Mas havia uma coisa diferencial. Não era só a posição onde a terra estava, não era só o propósito onde ela foi colocada, mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É aí que vai começar o milagre. A terra estava no seu propósito, no lugar específico, no lugar certo. Boa temperatura, boas condições, mas não havia frutos, não havia prosperidade ainda. Porque entre
o propósito e a prosperidade é um tempo onde pessoas fraquejam, onde as pessoas desistem. Olha o que acontece com Abraão. Ele estava indo para o propósito, mas no meio do caminho ele falou: esse filho está demorando demais de chegar, eu vou me deitar com a escrava, para adiantar o lado. E até hoje é guerra, até hoje é guerra, 3.000 anos e até hoje é guerra, por causa disso. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu acredito, meus irmãos, que é assim que começa todo o milagre, com o mover do Espírito Santo de Deus. Porque quando Maria pergunta ao anjo: eu que não conheço homem nenhum, como vai acontecer? E o anjo responde para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. E é aí que começa o milagre. O Espírito Santo já estava preparando a terra, porque ela estava na sua posição ideal. E agora ia começar um momento de prosperidade. E bastou o Senhor dizer: haja luz. Os estudos dizem que a grande crosta de nuvens que cercava a terra se abriu. Em um determinado tempo da criação, milênios depois, e a luz finalmente se encontrou à terra. Porque tudo que a ciência descobre, meus irmãos, não derruba a Bíblia, muito pelo contrário, mostra que ela é verdadeira. Porque nós sabemos de quando a terra se formou, ela passou muitos e muitos anos com a nuvem de poeira que não deixava nem que a luz chegasse até a terra. Ela era sem forma, vazia e cheia de sombras. Mas em algum momento abre-se as nuvens e a luz encontra a terra. Por quê? Porque com o tempo a poeira se assentou. Não, meu irmão, é porque Deus disse: haja luz. Aonde o Espírito Santo está, só vai precisar de uma palavra de Deus para as coisas acontecerem. Sabe o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando você deixar o Espírito Santo tomar conta da tua vida, quando você deixar esse fluir dele, esse mover dele entrar em você, você vai estar apto a qualquer momento Deus falar: é agora, haja vida. E a vida haja transformação, haja libertação, e as coisas acontecem com a palavra do Senhor. Porque tudo que ele disse aconteceu, e nenhuma de suas palavras caiu por terra, porque ele é zeloso para fazê-las cumprir. Ele tem propósito, porque ele te fez com um propósito. Ele te fez de forma certa, na posição certa, da maneira certa. Não se preocupe com os teus defeitos, porque é onde você falhar que ele sobrejará. Porque a palavra de Deus diz que onde nós somos fracos, aí sim que somos fortes. Que eu seja fraco, mas Deus tem a força em mim. Amém? Quero só fazer uma oração. Senhor, Pai amado, ó Deus, dá propósito ao teu povo, Deus. Ó Deus, nos coloca, Pai, no lugar adequado, Pai, para que possamos, Pai, ser bênção, Pai. Ó Deus, há jarros que são bênção na estante enfeitando, há jarros que são bênção na mesa servindo. Ó Deus, há jarros que são bênção, Pai, guardando tesouros, Deus, porque são duros e difíceis de se acessar, Pai. Ó Deus, colocas cada um em seu lugar, Senhor. Ó Deus, porque alguém que está longe do teu propósito não encontra felicidade, Pai, não encontra prosperidade, Senhor. Muda nossas mentes e nosso entendimento, Pai. Ó Deus, estamos cansados de sermos naturais, Pai. Ó Deus, de ter mentes naturais, corações naturais, desejos naturais, Senhor. Eu prego para quem acredita, Pai, que este mundo pode estar envolto de algo maior, de tuas mãos espirituais. Que sejamos espirituais também. Que possamos discernir a vontade de Deus na nossa vida. E que o teu desejo, Pai, se cumpra, Deus, e que tua palavra se cumpra, quando ela diz: bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, para te dar o fim que esperais. Oh Pai, que possamos entender, Deus, que é tu que sabe aquilo que desejamos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém.